graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sentimos a Tua presença, a Tua direção na nossa vida, o Teu consolo, a Tua força. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E pedimos, Paizinho, que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas e dirigindo este trabalho, Pai. Que muitas pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos profetas menores, lembrando, estamos terminando o tempo do Antigo Testamento. É o penúltimo profeta. É o Zacarias e profeta da restauração. Eles estão voltando do cativeiro e Zacarias e Ageu foram levantados na construção do templo. Lembrar que Zacarias é um profeta messiânico. Aparecem profecias sobre o Messias, sobre Jesus. Então, ele fala para o presente e ele fala para o futuro, escatológico, apocalíptico também. No capítulo 7, nós paramos no 6, no capítulo 7, vai surgir o assunto de jejum. Alguns homens de Betel vão até Zacarias e apresentam uma pergunta: se o jejum que eles estão fazendo por 70 anos estava certo. 4 jejuns do ano. Aí Zacarias fala com Deus e Deus manda perguntar para eles: acaso o jejum foi para mim? Porque Deus sabia que o jejum era o egoísmo deles, era por eles mesmos. Então, Deus falou assim: o povo já foi para o cativeiro pela desobediência. Os profetas vieram, não foram ouvidos. Não adianta jejum. Jejum é bom, mas na Bíblia tem uma prescrição de jejum por ano. Mas o que Deus requer? O recado que ele mandou para os Zacarias: sejam honestos e corretos. Tratem-se com bondade e compaixão uns com os outros. Não explorem as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Não façam planos para prejudicar o seu patrício. E Deus falou assim: sempre foram os profetas, mas eles não obedeceram, por isso estão na situação que estão. Eu espalhei vocês. Mandei profetas para o meu espírito, não fui obedecido, vocês foram para o cativeiro. E a terra prometida se transformou numa terra deserta. Ali não dava mais para viver. Esse foi o capítulo 7. No capítulo 8, Zacarias vai sempre falar sobre o presente e sobre o futuro. No capítulo 8 são promessas de Deus que Sião será restaurada. Eles estavam lutando para construir o templo, para reconstruir o templo, e havia problemas e Deus não confirma para eles: Sião vai ser restaurada. Porque eu tenho ciúme e amor por Israel. Eu morarei em Jerusalém. Os velhinhos vão novamente sentar nas praças com as suas bengalas e vai ser a praça cheia de crianças, meninos e meninas brincando. Eu vou tirar o meu povo do cativeiro, onde eles estão presos, os restos ainda, mas eu vou tirá-los do cativeiro. E serão o meu povo, eu serei o Deus deles, e eu governarei com justiça e fidelidade. No capítulo 8, ele vai tendo as mensagens. Essa mensagem foi a primeira, depois a segunda. Deus promete coragem na reconstrução do templo e proteção contra os inimigos, até terminar a reconstrução. Deus fala assim: vocês não tinham salário, não tinham segurança, eu mesmo incitei os inimigos contra vocês, mas agora eu prometo que vou tratá-los bem. Vocês semearão em paz, vão recolher muita coisa boa, ter chuva no tempo certo, a herança do remanescente. Vou salvar vocês. E as nações dirão:
que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Jerusalém. Antigamente, o povo dizia que Deus amaldiçoe vocês, como amaldiçoou Judá. Agora, Deus abençoe vocês. A outra mensagem que Zacarias captou de Deus para dar para eles: eu castiguei vocês sem compaixão, os seus antepassados, no cativeiro. Agora eu decidi abençoar Judá e os habitantes de Jerusalém. Não tenho medo. Mas olha o que vocês devem fazer. Falem somente a verdade. Julguem retamente nos tribunais. Não planejem o mal contra o seu próximo e não jurem falsamente. Amem a verdade e a paz. Aí vocês vão ter jejuns de alegria, de festa. A quarta mensagem é: Deus promete que um dia todos os povos irão até Jerusalém para adorar o Senhor. Era muito difícil para eles acreditarem nisso, mas era a promessa de um Deus que cumpre as promessas. E Deus diz assim, que os povos, as nações, dirão: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, Deus de Israel. Os outros dirão: eu também quero ir. E 10 homens de todas as línguas dirão: iremos com você, porque temos ouvido que Deus está com vocês. Esse foi o capítulo 8. O capítulo 9, Deus fala que o julgamento dos inimigos vizinhos de Israel. Nós lembramos, Ascalon, Gaza, Edom, né? Tiro, Ecrom, Asdod, todos eles vão sofrer, vão ser punidos também. Deus vai fazer com que as riquezas deles sejam lançadas no mar, vai consumir pelo fogo, vai ficar deserta. Aquelas cidades tão lindas e tão prósperas vão ficar desertas e vão ser ocupadas por um povo bastardo. E acabarei com o orgulho dos filisteus. Estão lá em Gaza. Aquele que restar, olha só a promessa, vai ter lá também um remanescente. E esse que restar pertencerá ao nosso Deus. E será chefe em Judá, será líder em Judá. Aquele que se converter ao judaísmo, a Deus de Israel. Deus manda dizer: eu vou defender a minha casa, nunca mais haverá um opressor sobre o meu povo. E ele fala sobre a vinda do rei a Sião. Alegrem-se, moradores, o seu rei está chegando. Justo, vitorioso, salvador, mas humilde, montado num jumento. Essa é uma profecia messiânica e vai estar lá em Mateus, o apóstolo falando que está cumprindo essa profecia de Zacarias. E esse rei que vem humilde, montado no jumento, acabará com a guerra. Ele, com os instrumentos de guerra, ele proclamará paz às nações, desde o mar até o outro, desde Eufrates até o confim da terra. Então ele chama o povo: voltem os que têm esperança. Eu restaurarei tudo em dobro para vocês. Levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Esse já aconteceu mais perto do tempo de Zacarias. E ele ainda fala do aparecimento do Senhor sobre eles, sobre os que estão ali restaurando o templo. Tocará a trombeta. Deus os protegerá, Deus os salvará. Como rebanho, eles vão brilhar na coroa, como joias de uma coroa, belos e formosos. E haverá trigo e vinho com fartura, e os moços terão vigor e alegria. Esse foi o capítulo 9. No capítulo 10,
ele fala sobre o cuidado de Deus por Judá. Ele abençoará. Aqui a profecia fala de Judá e Israel, as 12 tribos novamente. E ele fala, peça chuva ao Senhor e ele envia e dá plantas ao campo. Os ídolos, os adivinhadores que estavam atrapalhando a vida deles, eles falam mentira, eles têm visões falsas, enganam. O consolo que eles trazem é vão. Por isso que o povo estava vagueando aflito, porque lhe falta um pastor. Mas Deus também manda uma mensagem contra os pastores e líderes. E ele diz, estará derramando a ira dele sobre esses pastores e líderes que tiraram o povo da obediência de Deus. O Senhor mesmo cuidará do seu rebanho. E juntos, o pastor e o rebanho, eles derrubarão as nações. O Senhor estará com eles. Salvarei e restaurarei. Tenho compaixão deles. Ele fala para Zacarias falar para eles. Os ajuntarei e eles se alegrarão. Serão numerosos. Os que estão espalhados por todas as terras se lembrarão de mim. Criarão filhos e voltarão do Egito e da Assíria. Eu os fortalecerei e marcharão em meu nome. Era muito bom para o povo quando ouvia essas mensagens, porque animava e fazia com que eles tivessem esperança, que muitas coisas já estavam melhorando e iam melhorar mais para eles. No capítulo 11, ele fala sobre a derrota dos reis cruéis. E ele fala do Líbano, que representava todos os países que oprimiram Judá. As nações poderosas, os reis, eles seriam punidos também. Ele diz assim, eram nações que tinham cedros, pinheiros, carvalhos de Bazã, então, e pastos ricos. Deus ia fazer o quê? Derrubar, devastar, destruir tudo que essas nações tinham de riqueza e de poderio. E a ordem dada a Zacarias foi que ele apacentasse as ovelhas destinadas à matança. Era o povo de Israel. Porque Deus estava dizendo, os que compram essas ovelhas, matam-nas e não são punidos. Os que vendem, dizem, fiquei rico. Nem os próprios pastores se compadecem delas. Então Deus diz, por isso eu não pouparei mais os habitantes desta terra. Eu me tornei pastor do rebanho, desse rebanho que era destinado à matança. E ele falou que Deus mandou que ele fosse pastor desse rebanho. Mas ele diz assim, eu peguei 2 varas, uma chamada favor e a outra união. Mas eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu quebrei a vara chamada favor ou graça, cancelando a aliança que eu tinha feito com todas as nações. Eu lhes disse, se acharem melhor, vocês me paguem. Se não acharem que não devem me pagar, mas eles resolveram me pagar. Então me deram 30 moedas de prata e disseram que era para eu levar para o oleiro no templo. Peguei as moedas e as atirei no templo para o oleiro. Profecia messiânica. Judas fez isso. Recebeu as moedas e jogou no templo. Aí o pastor que Deus mandou quebrou a 2ª vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Israel e Judá. Então Deus disse, agora eu levantarei um pastor, inútil, fraco. Ele não se preocupará com as ovelhas, não procurará, não curará, nem alimentará a sadia, mas comerá as mais gordas. Ai dele, porque eu vou ferir o seu braço e o seu olho. Ele vai ficar cego e vai ficar sem poder trabalhar com o seu braço.
No capítulo 12, ele fala sobre a salvação de Jerusalém. O poder de Deus que fez o céu e a terra, o poder do povo escolhido. Ele fala das nações vão ser aniquiladas. O poder do povo é o Senhor dos Exércitos. Então, esse povo era invencível. E vai ser como um braseiro ou como fogo na palha. E Jerusalém permanecerá intacta. O Senhor a protegerá. Mas ele disse, tem que ter avivamento espiritual, arrependimento, obediência. Porque naquele dia eu vou destruir todas as nações que oprimiram vocês. Derramarei um espírito de ação de graças e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram. Quem eles vão traspassar lá no futuro? É Jesus. Então ele fala que eles vão chorar um dia, porque vão traspassar o Messias, aquele que veio para salvar Jerusalém. No capítulo 13, ele fala que lá em Jerusalém vai ter uma fonte de água viva para Davi e os habitantes de Jerusalém. Eliminarei o pecado, a impureza, com essa água viva. É purificação, é santificação. Eliminarei os ídolos, removerei os falsos profetas, o espírito imundo. E haverá muito zelo. Todos vão se preocupar para que haja obediência, para que o povo relembre da mensagem, da lei de Moisés. E ele fala que vai mandar um pastor, companheiro. E ele diz assim, firam o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Outra vez, uma profecia messiânica. Eu cuidarei dos pequeninos. E ele diz assim, vai restar só um terço ali. Os 2 terços vão ser dispersos. Um terço restará e passará pelo fogo. Será provado e será purificado. Esse é um terço, é o remanescente. E eles dirão, é o meu Deus. E eu direi, é o meu povo. E no capítulo 14, o último capítulo, quando Zacarias, ele está novamente falando da vinda do reino do Senhor e do juízo sobre Jerusalém. Primeiro o castigo, a disciplina, mas depois a prosperidade, a bênção, a glória futura de Deus. Ele termina a mensagem falando do dia do Senhor. Jerusalém primeiro será saqueada, as mulheres serão forçadas, a cidade destruída e metade indo para o cativeiro. Então o Senhor pelejará e aquelas nações serão vencidas. E ele lá no Monte das Oliveiras, ali ele estará em pé, o monte se dividirá e o povo dele, o remanescente, vai andar por este vale entre os 2 lados do Monte de Oliveira. E lá em Jerusalém, águas vivas fluirão no inverno e no verão. O Senhor será rei de toda a terra. Um só Senhor. Jerusalém será restabelecida, habitada e segura. As nações receberão o castigo, a maldição e a praga. Apodrecerão, ainda vivos se apodrecerão, a carne, os olhos, a língua, e eles perecerão. Mas Jerusalém será restaurada. As riquezas das nações vizinhas serão recolhidas para o povo de Deus, o ouro, a prata e as roupas. Os sobreviventes dessas nações que foram punidas virão também adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, todos os anos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as famílias virão. A família que não vir vai ser castigada também. E tudo em Jerusalém será santificado. Ele fala das panelas. Todo o material lá vai ser santificado, inteiramente consagrado a Deus. Esse é a terra prometida no final dos tempos. Depois do milênio, há muita coisa para acontecer, mas Deus está cumprindo o projeto dele. E o templo foi restaurado.
Em pouco tempo ele estava restaurado e erguido. Era Israel na restauração, terminando quase o Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe.